Glória a Deus, aleluia. Nessa manhã de sábado nós vamos ler Atos capítulo 9, continuando a nossa meditação, alimento da palavra, que nós temos ministrado diariamente como igreja local, discípulos de Jesus, e compartilhando com irmãos de todo o Brasil e alguns fora do Brasil, parceiros de oração nossos. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens ou mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E seguindo Saulo a estrada fora, se aproximando de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e se abriu os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão levaram para Damasco, onde ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e lhe impor as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém, aos teus santos, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir ele se levantou, foi batizado, e depois de se alimentar, se sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo ele pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E todos que o ouviam ficavam atônitos e diziam: mas não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Ele veio para cá precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar com os discípulos. Todos, porém, o temiam e não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé tomou consigo, levou aos apóstolos e contou o que vira o Senhor no caminho, e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuram tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 9 de Atos descreve a conversão daquele que se tornaria o apóstolo, ou chamado apóstolo de maior notoriedade, o que mais escreveu as revelações do Senhor no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, o nome dele era Saulo. Ele estava indo
para prender, ele estava consentindo na morte dos discípulos de Jesus, mas o Senhor o alcançou no meio do caminho. O livro de Atos mostra o que o Espírito Santo faz em pessoas que abrem o coração para ele. Saulo era religioso, judeu, ele era membro lá do Sinédrio, ele era alguém que tinha conhecimento bíblico muito preparado, foi treinado, discipulado por Gamaliel, um grande líder daquele tempo. Mas ele, na sua sinceridade, na sua busca por Deus, o coração dele não entendia a obra do Senhor Jesus, não entendia a obra do Espírito Santo, e ele, na sinceridade dele, estava perseguindo a igreja. E Jesus aparece para ele e diz: você está me perseguindo, porque quem se levanta contra a igreja de Jesus, os filhos de Deus, está se levantando contra o próprio Senhor. E o Senhor Jesus aparece para este homem no caminho, enquanto ele vai tentar fazer aquilo que lhe era enviado, mandado. Os religiosos o enviavam porque ele era um homem extremamente zeloso e um homem extremamente dedicado na sua religião, religioso, mas enganado. No meio do caminho, Jesus aparece para ele. E aí, nós percebemos o processo da salvação na vida de uma pessoa. Deus pode mudar as pessoas mais difíceis que nós conhecemos. Deus pode transformar as pessoas mais difíceis. E à medida que elas são sinceras, porque havia sinceridade nele. Primeiro nós percebemos, Saulo, ele vê e ouve Jesus. A Bíblia diz que brilhou uma luz muito forte. Quando ele conta a sua conversão para um dos reis, que nós vamos ver mais à frente em Atos, ele diz que brilhou uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia. Inexplicável. A glória de Deus, a luz do Senhor Jesus é inexplicável. Mas ele não apenas viu a luz, ele também ouviu a voz. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A maioria das conversões não é tão espetacular como esta. O Senhor Jesus, ele fala, e fala ainda hoje, ele fala geralmente no nosso coração, é a voz do Espírito Santo no coração, mas o Senhor se revelou de uma maneira muito forte a Saulo, talvez pelo nível do chamado, propósito e a relevância que era esse momento. O Senhor aparece e fala com ele, e Jesus chama ele pelo nome, Saulo, Saulo. Geralmente quando Deus fala duas vezes o nome da pessoa na Bíblia, ele vai trazer uma exortação, Saulo, Saulo, Simão, Simão, e o Senhor Jesus o exorta, dizendo: por que você me persegue? E Saulo logo naquele momento já chama ele de Senhor. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Já reconhece que aquela presença não era humana, que aquela presença era celestial, era gloriosa, não era desse plano. Ele percebia que ali estava a manifestação de Deus, ele percebeu isso, e os seus olhos ficaram cegos naquele momento. Ele que estava tão autoconfiante, ele que era uma pessoa tão prepotente, de repente ele precisa da ajuda de uma pessoa para conduzi-lo. Ele depende de alguém, ele perde a capacidade de se movimentar de maneira livre, e ele é conduzido pela mão e já entra num jejum. Um homem que sabia o que era buscar o Senhor, já no versículo de número 8, diz que ele, no 9, ele 3 dias ficou sem comer, sem beber. E aí aparece um segundo personagem na história, um homem chamado Ananias. Esse homem não era apóstolo, não era conhecido, só aparece nesse momento. E para quem Deus dá a direção para ir lá e receber Saulo, ter o contato e batizar Ananias. Amado, nós não precisamos de gente famosa e nem ser famoso para fazer a vontade de Deus, para glorificar o nome de Jesus. Um discípulo chamado Ananias, e que o Senhor chega a ele e fala: Ananias, só fala uma vez o nome dele, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Esse eis-me aqui, Senhor, não é uma palavra comum, é alguém que diz: eu estou à tua disposição, Senhor, fala que eu quero te obedecer. Nós precisamos desejar ouvir o Senhor, não por curiosidade, não porque estamos desesperados e precisamos de uma resposta. Nós precisamos ter prazer de ouvir o Senhor para obedecer. Deus tem prazer de falar com quem tem prazer de obedecer. Quanto mais obedecemos, mais o Senhor fala. E o Ananias fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor Jesus diz: olha, você tem que ir lá numa rua. Jesus dá o endereço, o nome da rua, procura Judas, e tem o Saulo, e ainda fala o apelido dele, apelidado de Tarso. Como o Senhor Jesus conhece os detalhes da nossa vida, ele conhece a gente nos detalhes, e ele diz: vá lá, e ele está orando. Jesus ainda fala: ele está orando. E Ananias
Ananias, o Senhor Jesus ainda fala que Saulo viu um homem chamado Ananias entrar, ou seja, o Senhor já estava preparando o coração de Saulo para que ele recebesse a oração e recuperasse a vista. O versículo 13, o Ananias, ele questiona o Senhor. Primeiro ele diz, Senhor, ou seja, tu és o que sabe todas as coisas, o dono de tudo, mas esse homem, ele está fazendo muitas coisas ruins, ele está matando. Às vezes a gente acha que o Senhor está nos dando direções estranhas, e parece que Deus não está percebendo o que está acontecendo, e talvez Ananias pensou, será que o Senhor quer que eu vá lá para me entregar e ser morto? Será que é isso? E Ananias pergunta ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus responde de uma maneira tão maravilhosa. No versículo 15, o Senhor diz, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e também os filhos de Israel, e eu mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Amado, quando nós temos um encontro com o Senhor, nós nos tornamos parte da família de Deus. Por isso o Senhor manda Ananias ir lá e batizar Saulo. Saulo conhecia a palavra, era religioso, mas à medida que nós rendemos-nos a Jesus, nós nos tornamos parte da família de Deus. Ananias vai lá, um discípulo, e o batiza. E logo nesse momento, o Senhor Jesus já mostra o chamado e o propósito para a vida de Saulo. Quando nós nos convertemos a Jesus, a nossa vida tem um chamado, tem um propósito. A nossa vida é mais do que apenas trabalhar, estudar, casar, ter filhos. A nossa vida tem um propósito na terra. À medida que a gente ouve o Senhor e nós alinhamos os ouvidos à voz de Deus, nós vamos nos conectando com o propósito de Deus, com o chamado de Deus. E o Senhor deixa claro, este Saulo, ele tem um chamado para pregar o evangelho aos gentios, a todos os povos. A obra missionária na vida desse homem, ela vai ser manifesta de uma maneira gloriosa, mas não só para os gentios, ele também vai pregar para os judeus. Nós sabemos que o ministério de Saulo era focalizado nos gentios, tinha um foco para os não judeus, mas ele também pregava aos judeus. E no chamado o Senhor já diz, eu vou mostrar a ele quanto importa sofrer pelo meu nome. É muito interessante, o homem que prendia, que matava, que perseguia, logo na conversão dele, ele começa a pregar o evangelho e começa a ser perseguido, começa a ser maltratado. Quantas pessoas entre nós, que antes criticavam os evangélicos e perseguia quem era do Senhor, e hoje são do Senhor, e estão passando pela honra, porque é privilégio. Todas as vezes que você é perseguido, é maltratado por causa do nome do Senhor, glorifica o Senhor, porque é uma honra sofrer por aquele que morreu em nosso lugar, por aquele que nos ama, por aquele que é santo, é um privilégio de poucos. E Saulo já, na sua conversão, o Senhor deixa claro, você vai ver o que é sofrer pelo meu nome. E aí Ananias ora por ele, no versículo 17 em diante, ele não apenas recupera a vista, mas ele é cheio do Espírito Santo. O Senhor, quando a gente se converte, ele abre os nossos olhos espirituais, e ele nos enche do Espírito Santo. Nós começamos a ver as coisas espiritualmente, nos mover espiritualmente. Amado, só tem duas maneiras de andar, biblicamente falando. Ou o homem é natural, ou o homem é espiritual. E só podemos entender as coisas espirituais à medida que nós nos rendemos a Jesus e somos cheios do Espírito Santo. Saulo ali tem a sua visão curada e também é cheio do Espírito Santo. Agora é muito interessante quando Saulo começa a pregar. Logo do versículo 20 ao 25, ele começa a pregar, as pessoas ficam com muita ira dele lá em Jerusalém, porque a mensagem dele era confrontadora. Imagina, um homem que perseguiu o evangelho, agora pregando o evangelho, e logo no início querem matá-lo. Mas no versículo 25 diz, os seus discípulos, meu Deus, mal se converteu, ele já tinha discípulos, ele tinha gente ali do lado dele, se alimentando do que Deus estava dando a ele. Discípulo não é alguém que a gente manda na vida dele, interfere em tudo que ele faz. Discípulo é alguém que se aproxima da gente e que a gente passa um pouco da vida de Cristo que nós temos. Não é passar informação, mas é passar vida, é transferência da vida de Cristo em nós. Nós discipulamos de maneira viva à medida que caminhamos com Jesus. E os discípulos têm que descer ele, escondê-lo à noite e descer ele por uma muralha. E para onde ele vai? Versículo 26. Para Jerusalém, para a capital de Israel, para Jerusalém, onde a igreja nasce ali em Atos capítulo 2, e ele vai lá procurar se juntar com os discípulos, é óbvio,
Quem é de Jesus vai procurar uma reunião de oração, vai procurar outros que são de Jesus, vai procurar os discípulos. E quando ele chegar lá, ele tem uma surpresa. Os discípulos não querem nada com ele, tem medo dele, não querem, não acreditam na conversão dele. Quantos casos assim, né, de pessoas que fingem conversão. Mas aparece aí de novo um discípulo muito especial, que não tem muito destaque naquilo que a gente geralmente prega, mas Barnabé, no livro de Atos, é um discípulo exemplar para nós. Ele aparece lá atrás como aquele que deu uma oferta muito significativa, e aqui, só Barnabé acredita em Saulo. Amado, às vezes nós temos experiências com Deus e pessoas não vão perceber. Às vezes a igreja, nós não vamos entender ou reconhecer o que Deus está fazendo, mas Deus sempre tem um Barnabé, Deus sempre tem um discípulo que vai estender as mãos para a gente, que vai nos ajudar em momentos difíceis. E nós não precisamos ficar amargurados com os outros, porque quando Deus permite o que aconteceu aqui, ainda que a igreja ela estava limitada, não conseguiu entender o que o Senhor estava fazendo em Saulo, quando Deus permite, é porque Deus quer tratar com a gente também, ou porque Deus quer nos ensinar algumas coisas. Saulo era um grande homem, extremamente honrado. O que ele deve ter pensado? O texto não fala, mas supomos que ele vai chegar em Jerusalém, vão logo dar ele um cargo muito bom, ele vai logo ser um grande pregador, quem sabe ser famoso. Eu agora, um grande líder, um homem foi treinado ali, muito mais capacitado do que todos os apóstolos, e ele chega lá, o Senhor permite que a igreja diga, nós não queremos você aqui não. E Barnabé, com todo jeito, explica, aproxima, conta. Parece que eles falaram assim, tudo bem, mas o que a igreja fez? Pagou a passagem de Saulo. Para onde? Vai para sua casa, volta para sua cidade, some daqui. É o que está aí no versículo número 30. Tendo chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Vai embora, atravessou o Mediterrâneo, vai para sua casa, vai para lá, vai pregar. E o pior, irmão, versículo 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, edificando, caminhando no conforto do Espírito, crescia em número. O que significa isso? A igreja não precisa de um grande homem, não, a igreja precisa de servos. A igreja não precisa de um grande Paulo para ela se tornar igreja. A igreja é de Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo, e sem vocês, sem a minha presença, a igreja de Jesus continua triunfando e prosperando. Nós não podemos achar que nós somos indispensáveis. O Senhor conta conosco, o Senhor nos usa pela misericórdia e graça, mas nós temos que abaixar mais a nossa soberba, quebrar o nosso orgulho. Deus estava tratando com orgulho de Paulo. Saulo, vai para casa. E tá bom, vamos ver como que a igreja vai ficar. Ficou melhor ainda, estava firme, estava forte. Muita soberba, muito orgulho, às vezes que em nós está presente, e a gente não percebe que a obra é de Jesus, que a glória é de Jesus, que Ele vai fazer. Se não estão te reconhecendo, não fica triste não, pelo contrário, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, não busque a honra dos homens, não pense que a igreja depende de você. Tem pessoas que acham que a igreja depende do dízimo dela, depende do trabalho dela, que se ela sair a igreja vai ter uma grande perda. Querido, a igreja é de Jesus, Ele cuida dela, a igreja vai prosperar. Se você desistir, Deus usa outros. Quando você diz não, sempre tem alguém que vai dizer sim para a vontade de Deus. Deus enviou Saulo de volta para casa, mas a igreja continua crescendo. E aí, para poder deixar bem claro a obra do Espírito Santo, Lucas narra dois grandes milagres, o de Enéas e o de Dorcas, que nós não lemos, só vamos citar o texto, versículo 32 ao 35, diz ali que havia um homem chamado Enéas, e ele tinha 8 anos que estava na cama paralítico, e Pedro chegou ali e orou. E ele foi curado. Pedro libera uma palavra de autoridade: Jesus Cristo te cura. Ele se levantou. O verso 36 ao 43 mostra uma mulher chamada Dorcas. O texto diz que ela era uma mulher extremamente boa, adoeceu, morreu, e as pessoas tristes chamaram Pedro e mostravam as coisas que ela havia feito. Uma mulher habilidosa, mostrando os vestidos, as roupas que ela fazia. E Pedro, no versículo 40, amado, preste atenção, Pedro fez sair a todos, se pôs de joelhos e orou, e voltando para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e viu Pedro e sentou-se. Pedro percebe naquela morte que Deus tinha um propósito singular.
Assim como o Senhor não fala de maneira tão audível como falou com Saulo, nem o Senhor também não ressuscita mortos como algo comum, mas é sim possível para aqueles que creem em Jesus verem sinais, milagres extraordinários de curas e também de ressurreição. Isso é possível para os que creem em Jesus até a volta de Jesus, ou seja, ainda hoje. E Pedro, interessante, ele percebe que ali havia um propósito e ele vai orar, ele vai se fortalecer. E Pedro ora para se revestir ainda mais de poder e ele levanta e dá uma ordem na autoridade do nome de Jesus: levanta-te, e ela se levanta. E o verso 42 diz que muitos creram no Senhor, ali em Jope, na casa de um curtidor chamado Simão, alguém que trabalhava com couro, ali no litoral, onde hoje é Tel Aviv, e o evangelho continua prosperando. A minha oração nessa manhã é que outros Saulos tenham um encontro com Jesus, enquanto caminham, às vezes, contrariamente à vontade de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor fale ao nosso coração, e que a gente saiba que a igreja é do Senhor Jesus, e que ela vai avançar todos os dias até a volta do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.